Em Êxodo 34, 10, ele disse: Veja, eu faço acordo de corte. Vou fazer feitos impossíveis que não foram criados em toda a terra e em todas as etnias diante de todo o seu povo. Aqui nós temos algumas palavras-chave. Acordo de corte, na maioria dos lugares, vai estar como aliança, ou acordo, ou pacto. Tá? Pacto é complicado porque a palavra pacto ela carrega numa certa conotação negativa no nosso idioma. E a palavra é acordo. Só que o que eles deixam de fora? O fato de ser corte. Um acordo de corte é quando algo morre para que o acordo seja estabelecido. E eu não concordo das traduções tradicionais tirarem esse aspecto, porque isso mostra também o porquê que a cruz foi feita da forma que foi feita, porque acordos são feitos de corte. Mas eu acho que mais profundo do que isso ainda, é que os acordos não que a cruz foi feita dessa forma por conta dos acordos de corte, mas o inverso. Os acordos de corte eram feitos dessa forma porque o grande acordo de corte um dia seria feito, e eles, de certa forma, sabiam que haveria um grande acordo baseado em algum corte. Então, ao meu ver, a cruz não é feita por causa de que esses cortes são assim, mas sim por questão de tradição de todos os povos da época que descendem de Noé, saberem, terem uma noção de como seria o grande acordo de corte, que seria salvação, Jesus, salvação Cristo. Feitos impossíveis é a minha tradução da palavra maravilhas, porque nem sempre a palavra, às vezes, a palavra que é usada aqui, ela não é para algo bom. Por exemplo, as pragas do Egito. Nem todas foram maravilhas. É algo maravilhoso, mas a palavra maravilha, no português nosso, subentende-se algo bom. Então, é um feito impossível. Isso que e outra coisa, e é impossível para nós, porque para o Salvador que criou tudo, nada é impossível. Então é interessante, porque nas traduções tradicionais, aqui não vai estar a palavra criados. E essa é a mesma palavra criado lá do começo, quando fala-se e o Salvador fez os céus e a terra, e o Salvador criou os céus e a terra. Então aqui não é o verbo fazer, que nós vemos de ponta a ponta da Bíblia. Esse aqui tem um certo capricho, porque não é o verbo fazer, é o verbo criar. Então são coisas que simplesmente surgem. Então essa é outra palavrinha-chave. Em toda a terra e em todas as etnias, diante de todo o seu povo. Aqui é realmente a palavra etnia, tá? O grego, ele se refere a essa palavra com algo que nós temos bem próximo da palavra etnia, é tipo etnos no grego. E, por exemplo, no Novo Testamento, quando se fala que reinado vai se levantar contra reinado, eles depois colocam nação contra nação, aquele nação, na verdade, é etnias. E nós vemos hoje etnias se levantando umas contra as outras, especialmente na Europa e em outros lugares também. Então, é de fato etnias, porque lá no Novo Testamento, reinado contra reinado e nação contra nação, para nós é basicamente a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa diante do texto coerente, e sim das traduções tradicionais, diante de todo o seu povo. E aqui são de fato duas palavras diferentes. Uma é a palavra povo e a outra é a palavra etnia. Elas são diferentes no texto tradicional e elas são diferentes aqui. E todo o povo em cujo meio você está vai ver o trabalho de salvação. Aqui, né, é aquela palavra Senhor, toda em maiúsculo, Yahweh, Jeová, Jeová, que eu traduzo como salvação, né? Então aqui nós vamos ver, né, porque todos os feitos impossíveis que o Cristo mesmo criou em tudo, ele fez. Jesus significando salvação, foi também um trabalho de salvação. Então isso aqui é outro lugar que se confirma que de fato Yahweh, Jeová, Jeová significa salvação, porque a coisa se encaixa muito bem, muito coerente para não ser isso. Porque o que eu vou fazer com você é temível. Agora 11. Esse aqui
esse preste atenção, na maioria das traduções está como guarde, mas guarde é uma palavra bem ruim para isso, porque é numa dessas que tradições são desenvolvidas, onde as pessoas simplesmente, você precisa guardar a Bíblia. Ah, tá, vou comprar uma Bíblia e guardar ali no canto. Não, preste atenção. Esse verbo ele é usado no sentido de atenção, no sentido de algo ativo, e não diante de uma postura passiva. Preste atenção ao que eu aponto a você hoje. Veja, eu vou expulsar da sua face o do falador. Aí agora aqui são povos, tá? Esses vermelhos são nomes de pessoas traduzido. Então, o do falador são os descendentes do falador, e o do baixo são os descendentes do baixo. Esse baixo aqui, em específico, é Canaã, tá? Então vamos lá. Veja, eu vou expulsar da sua face o do falador, e o do baixo, e o do de terror, e o do aldeão, e o do invasor, e o do pisador. Aí olha aqui, ó. Preste atenção para você não fazer acordo de corte com o morador da terra sobre a qual você vai chegar, para que ele não seja um laço no seu meio. Mas os lugares de oferta deles vocês vão derrubar, e os marcos deles vocês vão quebrar, e os postes deles vocês vão cortar. Porque você não vai se rebaixar a um outro salvador, porque salvação, ardor é fama dele, ele é um salvador de ardor. E por que não? Por que esses lugares têm que ser quebrados? Porque enquanto esses lugares estão lá, se o Salvador faz algo, um feito impossível, alguma coisa, eles têm um motivo para falar. Ah, foi feito por causa que nós temos aquela estátua, ela foi a estátua que fez. É por isso que a idolatria ela é péssima, porque as pessoas acabam atribuindo a coisas o feito do Salvador, salvação. E é por isso que ao decorrer do bom livro, nós vamos ver que ele manda eles quebrarem tudo que tem lá. Que é para quê? Também para que eles saibam que quem está fazendo aquilo é salvação, o Salvador, e não os salvadores dele, que são os deuses deles. Então é por isso que isso tudo acontece. E se eles deixam esse povo lá no meio, a cultura deles, esses costumes de outros salvadores e a coisa toda se infiltra. Você não consegue enfiar no coração de uma pessoa a busca dela ao Salvador. Isso tem que vir de uma forma natural. Você não consegue chegar para algum lugar e falar assim: olha, agora você vai adorar o Salvador. Não funciona. A pessoa, aquilo tem que partir do coração dela. Então é por isso que ele falava, né? Chega lá e você se livra de toda a galera que está lá. Tá? E nós vamos ver que a forma deles se livrarem e que eles não se livraram. Então o que aconteceu? A idolatria entrou na terra. E daí o que acontece? Ele não faz para que eles saibam que ele é o verdadeiro Salvador. Então, Israel, né, o persistiu com o Salvador, vai de mal a pior, porque existem muitos salvadores, deuses falsos na terra. Inclusive, mais adiante nós vamos ver isso e não vai estar falando, olha, tinha muitos salvadores na terra. Não vai estar falando isso, mas não vai estar falando que isso era errado. Então é por isso que é importante se atentar às regras do Salvador aqui, porque quando eles começam a fazer coisa errada, você já liga aquele negocinho na cabeça, ó, isso aqui era coisa errada. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Aqui, ó. Para que você não faça acordo de corte com o morador da terra, e eles não sejam promíscuos atrás dos salvadores deles. E é isso. O que seria ser promíscuos atrás dos salvadores deles? Por que que isso se liga à promiscuidade? Porque quando você tem intimidade com o Salvador, é como se ele entrasse no seu coração. É o momento mais íntimo que uma pessoa consegue ter diante do Salvador. E isso se encaixa diretamente à forma que funciona os corpos. Da mesma forma que o homem entra na mulher, o Salvador entra no coração do homem. O ápice da intimidade humana é esse laço de homem e mulher acontecendo dessa forma. E o ápice da intimidade espiritual é o Salvador fazendo isso com o coração. Homem e mulher é dessa forma para apontar sobre a intimidade do Salvador.
Então é por isso que ele chama idolatria de promiscuidade, porque eles estão tentando colocar no coração deles um salvador que não é para estar na intimidade deles. Essa é a ligação da fornicação e da idolatria. E não façam banquetes de carne aos salvadores deles. Agora, em muitos lugares, aqui vai estar a palavra sacrifícios. Eu quis arrancar a palavra sacrifícios da Bíblia porque no português sacrifício virou sinônimo de sofrimento. E sacrifício não é algo que você dá por sofrimento. Ah, eu vou sacrificar isso, eu vou fazer esse sofrimento sobre a minha vida porque isso vai ser um sacrifício. Não é dessa forma que essa palavra é usada. Não é dessa forma que os sacrifícios são instruídos. Então eu quis arrancar a palavra sacrifício. Por exemplo, se você vai no inglês e usa a mesma palavra, sacrifice, não tem essa conotação de sofrimento que nem temos pré, como pré-conceito no português. Então, a palavra sacrifício ela tem que ser arrancada da Bíblia. E, e aí eu questionei, porque esse esse banquete de carne, essa oferta é sempre feita com carne. Então eu pensei, poxa, será que eu consigo colocar churrasco aqui? Não façam churrasco aos salvadores deles. Eu realmente pensei isso. Mas aí eu vi que não é apenas da forma que nós fazemos churrasco, que é numa grelha. Porque tem lugar que tem banquete de carne que é de uma forma mais churrasqueira. Mas também tem uma que eles colocam a carne num um caldeirão grande e fervem ela. Então aquilo já não é mais tanto um churrasco assim. Então eu acabei indo como banquete de carne. Aqui, ó. E não façam banquetes de carne aos salvadores deles. E alguém chame você e você coma do banquete de carne dele. E é isso, porque daí o que acontece? Quando algo bom acontece, você acha que foi por conta do banquete de carne daquilo. Ou quando algo bom acontece a você, a pessoa que preparou aquele banquete de carne vai achar que foi por causa do banquete de carne dela, e não por causa do banquete de carne que você faz ao Salvador, salvação. E você pegue das filhas dele para os seus filhos, e as filhas dele sejam promíscuas atrás dos salvadores delas, e façam seus filhos serem promíscuos atrás dos salvadores delas. É a mesma coisa, né? Porque a partir do momento que elas começarem a buscar aqueles outros salvadores, deuses, para para o coração delas, aquilo é a promiscuidade, porque da mesma forma que o homem entra na mulher, o Salvador, que é o homem da humanidade, entra no coração da humanidade, que é a mulher. Atrás dos salvadores delas, faça seus filhos serem promíscuos atrás dos salvadores delas. E aí acaba contaminando a coisa toda. Não faça salvadores de molde para você. O que é salvador de molde? É um salvador, é uma imagem fundida. E assim, fundição. E tem muitos lugares que está, não faça salvadores de fundição para você. Eu nem sei se de fato está assim nas outras, mas eu não vou verificar agora. Mas é um molde. Você tem o molde lá, você cria um salvador e é naquele molde. Então é bem específico o que quer dizer aqui, tá? Olha, tá escrito fundição, mas não é fundição, é molde. Porque derrama-se em algo, é como se fosse uma fundição, mas o foco está no molde, porque é uma moldura. Você vai prestar atenção à festa dos pães finos. Por que pães finos? Porque eles estavam sem fermento. Se está sem fermento, sem azedume, que é o que azeda o pão fica fino. Por 7 dias você vai comer pães finos, que eu apontei a você no momento do ciclo da espiga. Porque no ciclo da espiga você saiu de sitiado. O que é ciclo? Ciclo é a palavra mês. São ciclos da Lua, é nesse sentido, né. Então, ao invés de usar a palavra mês, eu uso a palavra ciclo, porque não é o mesmo conceito de mês que nós temos, porque era o calendário lunar, então era o ciclo lunar. Então o ciclo da espiga, espiga é o nome do mês ciclo, por isso no ciclo da espiga. Tudo o que abre o ventre,
Tudo que abre o ventre seria o primogênito, o primeiro que nasce do ventre da fêmea, sendo homem ou animal. Então aqui, tudo que abre o ventre e todo o seu gado que for macho, o que abre de boi e de rebanho é meu. Mas você vai dar resgate ao que abre de jumento com um cordeiro. E se você não der resgate, vai quebrar a nuca dele. Você vai dar resgate a todo primogênito dos seus filhos, e eles não vão ser vistos vazios na minha frente. E é justamente isso. Você não consegue ser reconhecido, ser visto pelo Salvador se o seu coração está vazio. É na busca dele, quando ele entra no seu coração, que ele meio que vira o rosto para você. Então isso aqui se diz muito da intimidade, da busca e do momento de oração. Nesse duplo sentido, tanto nisso aqui que ocorre, quanto em como funciona o processo de oração, quando você sente a intimidade no coração. E aqui o que mais, ó? Você vai dar resgate ao que abre de jumento com um cordeiro. Por quê? O jumento, ele é como ele é um animal de carga que faz o trabalho da carga pesada. E o jumento do Salvador são aqueles são pessoas que têm um certo nível de trabalho, de obra, uma vida diante do Salvador. E todos os jumentos do Salvador se chegam ao Cordeiro, que é o Cristo. Então aqui nós também temos esse duplo sentido do Antigo com o Novo Testamento. Lembrando que o Cristo chegou, entrou em Jerusalém no jumento, né? Então o jumento ele tem essa ligação com esse animal de trabalho diante do Salvador de carga alta. Que você vai dar resgate a todo primogênito dos seus filhos. Porque a partir do momento que você persistiu com o grande pastor, o que que é dar o resgate? É você repassar ao seu filho o, a confiança no Salvador. Então, tem aqui também essa outra aplicação desse versículo ao Novo Testamento. Por 6 dias você vai trabalhar, mas no 7º dia você vai fazer pausa. Tá. Lembrando que 7 também é a mesma palavra usada para juramento. É Shabá. Sheb. Esqueci agora. O 6 eu não lembro o que era. Vou deixar para uma próxima falar sobre o número 6. Mas então aqui, ó, no dia do juramento você vai fazer pausa. Então se acaba fazendo um encaixe, porque os números, eles também são palavras. Na oração, e essa palavra pausa aqui, se eu não me engano, eu vou até confirmar aqui pra gente, ela vai ser aqui, ó, esse fazer pausa aqui, essa é a palavra sábado. Então aqui, ó, Shabi, Shabá. Então esse aqui é o verbo, esse aqui, né? Então, é legal, tem uma grande ligação entre o fazer pausa, o juramento e o número 7. E essas coisas, elas vão criando vários sentidos ao decorrer das escrituras. Todo número da escritura, ele tem um significado por trás. E não é aquele significado que falam, ai, pá, ai, o número 7 é o número da sorte. Não, simplesmente significou uma palavra que você coloca ali, ela encaixa e ela tem um sentido adicional ao sentido óbvio do versículo. Na aração e na colheita você vai fazer pausa. E você vai fazer para você a festa das semanas. Os primeiros frutos da colheita do trigo e a festa da coleta na virada do ano. Todo macho seu vai ser visto na frente do dono. Salvação. O Salvador do persistiu com o grande pastor 3 vezes no ano. Que lembrando, né, que a minha tradução aqui nas traduções tradicionais vai estar a palavra Senhor, mas eu falo que na verdade ela significa dono, porque é usada em questão de compra, tem vários motivos para ela ser de fato a palavra dono. E um deles é que no hebraico é Adonai. Então se é Adonai, até o som da palavra parece com a palavra dono do português. E eu falo que na verdade a tradução da palavra Senhor é a palavra pau. E a aplicação disso, como fica, ao meu ver.
Salvador, salvação é dono de toda a terra, e você escolhe quem é seu Senhor. Se o seu Senhor vai ser o salvação, o Salvador, ou se o seu Senhor vai ser a sua carne, seus desejos, seus impulsos. Mas de um jeito ou de outro, o dono é o salvação, independente de quem você escolhe, porque o dono está acima do Senhor. Então, o dono é o salvação, salvação, aquele que nós chamamos de Deus. Porque eu vou tirar a posse das etnias da sua frente, e vou alargar a sua fronteira. E nenhum homem vai desejar a sua terra, quando você subir para ser visto na frente de salvação, seu Salvador, 3 vezes do ano. Aqui tem uma ligação interessante também. Mas acho que eu vou deixar para uma próxima aqui. Você não vai degolar o sangue do meu banquete de carne sobre azedume. Azedume é fermento. E por que que eu não coloquei fermento? Porque isso aqui é muito ligado ao sentido azedo. Então, por exemplo, quando você coloca algo azedo no banquete ou no pão ou a coisa, você azeda aquela coisa, ela não fica mais com o mesmo gosto. O que percebe-se é que antes de colocar fermento, azedume, azedo, é que as coisas são mais doce. Então, você tem mais porque a coisa azedou, tá? Então, eu achei mais importante lembrar que aquilo é algo que azeda do que aquilo é algo que fermenta. Então, eu chamei de azedume. E o os pictogramas apontam para que de fato é mais ligado a algo azedo, tá? E o banquete da carne da festa da passagem não vai pernoitar até o amanhecer. Festa da passagem é a Páscoa, tá? A palavra Páscoa eu traduzo para passagem. No hebraico é Pesach, Pesach, alguma coisa assim. E no grego também é parecido com a nossa palavra passar. E de fato, o verbo é usado como passar quando porque o trabalhador, né, o anjo, o informante do salvação do Senhor passou pelo acampamento, né, lá no Egito, e quem ele viu o sangue na porta e a coisa toda em ordem, ele passou, ele fez passagem por eles. Então, o verbo concorda e até mesmo a pronúncia da palavra é parecido com a nossa palavra passar. Então, Páscoa significa passar. A palavra Páscoa, ela é uma transliteração do que é o hebraico. Mas nós não falamos, eu vou pascoar na casa dele. A gente fala, eu vou passar na casa dele. Então, passagem. O primeiro dos primeiros frutos do seu solo você vai trazer à casa de salvação, seu Salvador. Você não vai cozinhar o cabrito no leite da mãe dele. Olha esse aqui, ó. O primeiro dos primeiros frutos do seu solo você vai trazer à casa de salvação, seu Salvador. O que que é o primeiro dos frutos do solo? O primeiro dos frutos do solo é o Cristo. Então você vai trazer a casa de salvação, a casa que você prepara para o conjunto com salvação, o Salvador Deus você prepara. Então, o primeiro dos primeiros frutos do solo, né? Lembrando que solo também é a palavra para Adão, né? Então, você vai trazer a casa de salvação, seu Salvador. Então, aqui nós temos outro duplo sentido. Lembrando que salvação também é a palavra Jesus. A tradução da palavra Jesus é Yahweh é salvação. Então, se Yahweh é salvação, coloco salvação aqui, né? Então, trazer a casa de salvação. Aí aqui nós acabamos criando um duplo sentido, porque Jesus também significa salvação. Seu Salvador, e ele também é quem te salva. Então aqui, olha que legal, aqui nós estamos, aqui está cheio de Jesus nesse um versículo aqui, né? Então, é o que eu falo. Quando ele fala que o livro fala a respeito dele, ele não está exagerando, porque ele é o primeiro dos primeiros frutos. Para todo aquele que crê, ele vira o último Adão, o último solo. Você é a casa de, e a partir do momento que você busca ele e ele está no seu coração, de salvação e Salvador, né? Lembrando que Jesus é o Salvador.
Então, é um versículo bastante legal de refletir.